Olá pessoal, seja bem-vindo aqui a mais um módulo do nosso curso completo de gramática. E seguindo aqui o nosso estudo de análise sintática, nós agora vamos ver o predicado. Só lembrando a você que esse curso de análise sintática ele vai ser melhor desenvolvido na hora que nós estivermos fazendo os exercícios na prática, né? É importante a gente conhecer a teoria, lógico que é importante, mas na prática eu acredito que fica muito melhor. Mas atente aqui para cada detalhe que for falado, né? É preciso que você conheça os conceitos, é preciso que você conheça as regras, né? Para que a gente possa aprender melhor e fixar melhor. Mas na hora que nós estivermos estudando, porque a análise sintática é um todo, pessoal, não dá para você isolar o sujeito, isolar o predicado, né? Porque faz parte de um todo, né? É a oração inteira que tem que ser analisada, ok? Mas nessa parte, neste módulo, nós vamos focar aqui no assunto de predicado. Então vamos começar pela definição, né? Então predicado, ele é o termo da oração que contém o verbo, né? Apesar de o sujeito e o predicado serem termos essenciais da oração, então nós já vimos, né, que o predicado e o sujeito, eles são os termos essenciais da oração. Porém, né, há casos, no caso dos verbos impessoais, em que a oração ela não possui o sujeito. Então, embora o sujeito seja um termo essencial, existem orações que não possuem sujeito, no caso de verbos impessoais. Mas, se a oração é estruturada em torno de um verbo e ele está contido no predicado, é impossível existir uma oração sem predicado. Então, veja só, uma oração ela pode existir sem um sujeito, mas uma oração ela não pode existir sem o predicado. Por quê? Porque, primeiro, pelo conceito de oração, para que exista uma oração, é obrigatório a presença de quê? De um verbo. E o verbo é o núcleo, digamos assim, do predicado, né? É a palavra que vai envolver o predicado. Então, o predicado, na verdade, é o termo que contém aquele verbo. Então, por isso, nunca vai existir uma oração sem predicado. Aí você pode dizer, mas existem frases que não têm verbo. Então, não é oração. Por quê? Porque há uma diferença entre oração e frase, e você já sabe disso. Vamos ver esses conceitos melhor na hora que estiver estudando período composto. Então, a oração, por exemplo, a oração obrigatoriamente tem que ter verbo. Se você disser assim, silêncio, se você usa essa expressão, silêncio, então, só isso, né, você já consegue entender esta frase. Eu posso dizer que a palavra silêncio, empregada dessa forma, ela é uma frase. Posso dizer, mas não posso dizer que é uma oração. Por quê? Porque não tem verbo. Para ter oração, precisa ter verbo. Logo, o predicado é impossível existir é impossível existir uma oração sem o predicado. Então, vamos ver aqui um exemplo. Dei uma maçã para a professora. Vamos analisar aqui. Qual é o sujeito dessa oração, pessoal? Vamos fazer a perguntinha para o verbo. Quem deu uma maçã para a professora? Vai surgir uma resposta, não vai? Quem foi que deu? Fui eu. O sujeito, ele não está aparecendo aqui, mas nós sabemos. Através da desinência do verbo, nós sabemos quem é o verbo. Eu dei, eu. Então, o sujeito aqui é eu, sujeito elíptico, sujeito oculto. E o resto é o que, pessoal? É o nosso predicado. Neste curso, neste módulo, nós vamos aprender a classificar, né, este predicado aqui. Eu tenho aqui, choveu muito ontem à noite. Chover é um verbo que exprime fenômeno da natureza. Nós aprendemos que verbos que exprimem, fenômeno da natureza, eles são chamados de verbos impessoais. Se são verbos impessoais, então essa oração não tem sujeito. Mas ela tem predicado? Lógico que tem. Se tem verbo, então tem predicado. Tá? Então, veja, eu posso ter uma oração sem sujeito, mas nunca posso ter uma oração sem predicado. Pessoal, para nós estudarmos predicado, é obrigatório primeiro nós conhecermos o verbo que forma o predicado. Então, para isso, é necessário nós conhecermos a transitividade do verbo, também chamado de predicação do verbo, ou ainda chamado de regência do verbo. Então, você precisa conhecer a transitividade do verbo para você poder classificar ou entender ali o predicado. Então, quanto à transitividade, os verbos eles podem ser transitivos
Os verbos podem ser transitivos, podem ser intransitivo e podem ser verbo de ligação. Então, vão existir esses três tipos aqui, ó. Verbos transitivos, verbos intransitivos e verbos de ligação. Quando um verbo ele é transitivo, ele ainda pode ser classificado de três formas: transitivo direto, transitivo indireto e transitivo direto e indireto. Então, a partir da próxima aula, a gente já vai começar a estudar a transitividade do verbo para depois nós começarmos a estudar o predicado propriamente dito. Então, até a próxima aula.